Olá, graça e paz, tudo bem? Você está na jornada de Gênesis ao Apocalipse, 15 minutos por dia de leitura da Palavra de Deus. Vamos juntos então começar hoje em Gênesis 29, tá ok? Vamos lá. Não esquece, né? Já antes de começar, dá o seu like aqui, compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos juntos nessa jornada. Gênesis 29. Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis que o poço do campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados juntos dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntaram-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra do poço, da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Jacó perguntou aos pastores: De onde são vocês, meus irmãos? E responderam: Somos de Harã. E perguntou-lhe: Vocês conhecem Labão, filho de Naor? E responderam: Conhecemos. E Jacó perguntou ainda: Ele vai bem? E eles responderam: Sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse: É ainda pleno dia, e não é tempo de recolher rebanhos. Deem de beber as ovelhas e vão apacentá-las. Mas eles responderam: Não podemos. Enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, seja removida a pedra da boca do poço e der-nos de beber as ovelhas. E enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas e seu pai, porque era pastora. As ovelhas de seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se e removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então Jacó contou a Raquel que ela era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou a seu pai. E quando Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã correu ao encontro dele, abraçou-o, beijou-o e levou-o para casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Então Labão disse: De fato você é meu osso e minha carne. E Jacó ficou na casa de Labão durante um mês. Depois Labão disse a Jacó: Será que vai trabalhar de graça só porque é meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha os olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: Trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha, a mais nova. E Labão respondeu: É melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. E assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos. E esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então, ele disse a Labão: Dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. E assim Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, ele trouxe Lia, sua filha, e entregou a Jacó, e eles tiveram relações. Labão tinha dado a sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. E ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. E por isso disse a Labão: O que é isso que o senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor de Raquel? E por que então o senhor me enganou? E Labão respondeu: Em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana de festa de casamento da primogênita. E depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana da festa da primogênita. E depois Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele a amava Raquel mais do que a Lia. E continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. E quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. E assim Lia ficou grávida e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: O Senhor viu a minha aflição, e por isso agora meu marido vai me amar. E ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, e disse: O Senhor ouviu que eu era desprezada, e me deu mais um filho, e deu-lhe o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz a um filho, e disse: Agora desta vez o meu marido se unirá mais a mim, porque dei à luz 3 filhos, e por isso lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então disse: Dessa vez louvarei o Senhor, e por isso lhe deu o nome de Judá,
e depois disso não teve mais filhos. Amém? Agora Gênesis capítulo 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: será que eu estou em lugar de Deus que impediu-a de ter filhos? Então Raquel disse: eis aí Bila, minha serva, tenha relações com ela para que dê à luz, e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. E assim Raquel deu Bila, sua serva, por mulher a Jacó, e Jacó teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu à luz um filho a Jacó. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho, e por isso o chamou Dan. Outra vez Bila, serva de Raquel, ficou grávida e deu à luz o segundo filho, filho de Jacó. E Raquel disse: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e consegui vencer, e por isso deu o nome de Naftali. E quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de dar filhos, tomou a sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. E Lia disse: afortunada, e deu o nome de Gade. E depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então Lia disse: é a minha felicidade, porque as mulheres dirão que sou feliz. E lhe deu o nome de Asser. E nos dias da colheita do trigo, Rubem saiu e achou uma das mandrágoras do campo, trouxe a Lia, sua mãe, e então Raquel disse a Lia: dá-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe hoje. Mas Lia respondeu: você acha pouco o fato de ter tomado de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras de meu filho? E Raquel respondeu: ele poderá ter relações com você esta noite, em troca das mandrágoras do seu filho. À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e lhe disse: esta noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras de meu filho. E naquela noite Jacó teve relações com ela. Deus ouviu Lia, e ela ficou grávida e deu à luz o quinto filho. Então Lia disse: Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido, e deu o filho ao nome de Isacar. E Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o sexto filho, e disse: Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos, e ela deu ao filho o nome de Zebulon. Depois disso, deu à luz uma filha, e lhe chamou de Diná. Deus lembrou-se de Raquel e ouviu-a e a fez fecunda, e ela engravidou e deu à luz um filho. Então Deus tirou de mim o meu vexame. Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame. E deu ao filho o nome de José, dizendo: que o Senhor me dê ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar ao meu lugar e à minha terra. Dê-me os meus filhos e as mulheres pelas quais trabalhei para o Senhor, e partirei. E o Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira o servi. E Labão lhe respondeu: se puder me fazer este favor, peço que fique comigo e descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. E Labão continuou: fixe o seu salário, que eu pagarei. Então Jacó disse: o Senhor sabe como tenho trabalhado e como cuidei do seu gado. Porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar foi aumentado grandemente. E o Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho. Mas quando eu vou começar a trabalhar também por minha própria casa? E Labão perguntou a Jacó: quanto você quer e o que eu lhe dê? E Jacó respondeu: não precisa me dar nada. Voltarei a apacentar e a guardar o seu rebanho, se o Senhor concordar com isso. Passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isto será o meu salário. E assim a minha justiça responderá por mim. E no dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário, as cabras que não forem salpicadas e malhadas e as ovelhas que não forem negras, caso forem achadas comigo, o Senhor poderá considerá-las como roubadas. E Labão disse: está bem, seja como você disse. Mas naquele mesmo dia, Labão separou os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os cordeiros pretos, e os que passou às mãos dos seus filhos, e pôs a distância de 3 dias de viagem entre si e a Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Jacó pegou
galhos verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Pôs esses galhos descascados em frente ao rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham beber para beber a água, e como acasalavam quando vinham beber. As ovelhas ficavam prenhas diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros e viu o rebanho para outro e virou o rebanho para o outro lado dos animais listrados e dos animais pretos dos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte e não juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenhes, Jacó punha os galhos à vista do rebanho nos canais de água, para que ficassem prenhes diante do galho. Porém, quando o rebanho era fraco, não punha os galhos. Assim os animais fracos eram de Labão e os fortes eram de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servos, servas, camelos e jumentos. Gênesis 31. Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo que era nosso, era do nosso pai. E ele juntou toda a riqueza a partir do que era do nosso pai. Jacó fez por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era mais favorável como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho. E lhes disse: vejo que o rosto de seu pai, o pai de vocês, não me é favorável, como anteriormente. Porém Deus, o Deus de meu pai, tem estado comigo. Vocês mesmas sabem que com todo empenho tenho trabalhado para o pai de vocês. Mas ele me tem enganado e por 10 vezes mudou o meu salário. Porém Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: os salpicados serão o seu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se ele dizia: os listrados serão o seu salário, então os rebanhos todos davam listrados. E assim Deus tirou o gado do pai de vocês e o deu a mim. Pois, chegado o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó, e eu respondi: eis-me aqui. E ele continuou: levante-se agora, levante os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados. Porque vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia dessa terra e volte para a casa da sua terra, volte para a sua terra e para a sua parentela. Então Raquel e Lia disseram: será ainda que existe para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Não é verdade que ele nos considera como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido? Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. E agora, pois, faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Então Jacó se levantou e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, e o gado de sua propriedade que havia acumulado em Padã Arã, para ir a Isaque seu pai na terra de Canaã. E enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. E Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha planos de fugir. E fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou rumo aos montes de Gileade. E no terceiro dia, Labão foi avisado que Jacó ia fugindo. Reuniu seus parentes e saiu no encalço de Jacó por 7 dias de viagem, e o alcançou nos montes de Gileade. De noite, porém, Deus veio em sonhos a Labão, o arameu, e lhe disse: cuidado, não fale a Jacó nem bem nem mal. Labão alcançou Jacó. Este havia armado a sua tenda naqueles montes. Também Labão armou a sua tenda com os seus parentes nos montes de Gileade. E Labão disse a Jacó: o que foi que você fez? Você me enganou e levou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você fugiu em segredo e me enganou e não me disse nada? E eu teria despedido com alegria, com cânticos, com tamborins e com harpa. E por que não permitiu que eu beijasse meus netos e minhas filhas? Nisso você agiu como um tolo. Tenho em minhas mãos poder para fazer mal a vocês. Mas ontem à noite o Deus do pai de vocês me falou e disse: cuidado, não fale a Jacó nem bem nem mal. E agora que você partiu de vez, pois
está com saudades da casa do seu pai? Por que roubou os meus deuses? E Jacó respondeu: porque tinha medo. Pensei assim, para que não aconteça que me tome à força as suas filhas, que seja morto aquele com quem o Senhor achar os meus deuses, os seus deuses, na presença de nossos parentes. Verifique o que pertence ao Senhor, e se estiver comigo, pode levar embora. Acontece que Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Labão entrou então na tenda de Jacó, na tenda de Lia e na tenda das suas servas, mas não achou nada. E tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia pegado os ídolos do lar, e depois de colocá-los na sela de um camelo, estava sentada sobre eles. E Labão apalpou toda a tenda e não os achou. Então Raquel disse ao pai: não fique zangado, meu senhor, por eu não poder me levantar na sua presença, pois estou no período menstrual. E ele procurou, mas não encontrou os ídolos do lar. Então Jacó ficou zangado, discutiu com Labão, dirigiu-se a Labão dizendo: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Para que o Senhor para o Senhor me perseguir com tanta fúria? E havendo apalpado todos os seus utensílios, quais foram os utensílios de sua casa que o Senhor encontrou, coloque-os aqui diante dos meus parentes e dos meus parentes, para que julguem entre nós dois. 20 anos eu estive com o Senhor, as suas ovelhas e as suas cabras nunca perderam as crias, e não comi um só carneiro do seu rebanho. Não lhe apresentei os animais que eram despedaçados pelas feras. Assumi o prejuízo. Da minha mão o Senhor os requeria, tanto roubado de dia como de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor e de noite pela geada, e o meu sono me fugia aos olhos. 20 anos permaneci em sua casa, 14 anos trabalhei para que o Senhor pelas suas filhas, e 6 anos trabalhei para conseguir o seu rebanho. 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. Se não fosse Deus, o Deus do meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo que o Senhor me despediria agora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite ele repreendeu o Senhor. Então Labão respondeu a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus netos, e os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que você está vendo é meu. Que posso fazer hoje a estas filhas, essas minhas filhas, e aos filhos que elas deram à luz? Venha, pois, e façamos uma aliança, eu e você, que sirva de testemunho entre mim e você. Então Jacó tomou uma pedra, erigiu ali uma coluna e disse aos seus parentes: ajuntem pedras. E eles foram ajuntar pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Labão deu-lhe o nome de Jegar Saaduta, mas Jacó lhe chamou de Galeede. Labão disse: seja hoje em este montão de pedras por testemunha entre mim e você. E por isso foi chamado de Galeede. E Mispa, pois, disse: que o Senhor vigie entre mim e você, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas e tomar outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. E Labão continuou: eis aqui este montão de pedras, e esta coluna que levantei entre mim e você. Seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha de que para mal não passei para o lado de lá do montão, e você não passará para o lado de cá do montão e da coluna. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de Isaque, seu pai. E Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus parentes para uma refeição. Eles comeram e passaram a noite na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou de madrugada, beijou seus netos e suas filhas e os abençoou. E partindo voltou para sua casa. É isso aí, vamos parar por aqui. Esses capítulos são bem longos, já estamos aqui em quase 20 minutos. Não esquece de deixar o seu like. Paramos aqui em Gênesis 31. Deus abençoe sua vida ricamente.